Em Casa com Bernadette. Apoio Casa do Padeiro. Mais qualidade para suas receitas. E Macro Atacadista. Faz mais pelo seu negócio. Faz mais por você. Olá, estamos iniciando mais um programa Em Casa com Bernadette. A receita de hoje, bem variada, diferente nos ingredientes e no preparo. Almôndegas napolitanas ao molho de manjericão. Uma receita fácil, deliciosa para ser saboreada agora nas férias, em família, com amigos. E ela também é uma receita muito versátil. Além dela ser um acompanhamento, ela pode ser prato principal e também recheio para um belo sanduíche. Daqui a pouco a gente volta. De volta com a nossa receita, almôndegas napolitanas ao molho de manjericão. Como eu disse antes, é uma receita bem versátil, fácil de fazer, mas ingredientes muito interessantes vão compor essa receita. Uma das primeiras coisas que vocês vão poder observar é que nós vamos utilizar dois tipos de carne, a carne de boi e a carne suína. Basta você pedir ao seu açougueiro para moer essa carne finamente ou duas vezes. E uma dica muito gostosa, você pode pedir para moer um pedacinho de bacon para dar mais sabor e mais liga nessa almôndega. Vamos ver o que nós vamos utilizar para esta receita. 500 gramas de carne de boi moída, 500 gramas de carne suína moída, uma colher do seu tempero ou uma colher de sopa de cebola, uma colher de sopa de molho inglês, 2 dentes de alho amassados, 100 gramas de mortadela ralada grossa, 100 gramas de queijo mussarela ralado grosso. Para o molho, uma cebola grande picada, 2 colheres de sopa de azeite, 2 dentes de alho socados, 3 tomates sem sementes e sem pele picados, cheiro verde picado a gosto, 1 xícara de chá de molho de tomate pronto, 3 colheres de sopa de manjericão fresco picado ou 1 colher de sopa rasa de manjericão desidratado, sal e temperos a gosto e se necessário. A almôndega é o tipo de receita bastante antiga. A carne moída, ela nos proporciona muitas formas da almôndega, o bife de carne moída, o lombo falso, que é o rocambole tentação, enrolado, recheado. E almôndegas, ela vem sofrendo variações, acréscimo de ingredientes, à medida que a gastronomia foi se desenvolvendo. Eu me lembro, quando eu era menina, as almôndegas levavam pão, ovos, às vezes trigo, e ela fugia um pouco do sabor natural da carne, ou então elas ficavam muito pesadas. E existe gente que até hoje ainda segue a receita de preparar a almôndega e ainda fritá-las antes de ir para o molho. Não tem necessidade, nós podemos fazer uma almôndega mais leve, mais light, com menos gordura, sem ser necessário passar pelo processo da fritura. E aí temos também, como eu disse, o acréscimo de ingredientes interessantes que estão recheando essas almôndegas. Usamos aqui a mortadela, o salame, porque ele vai dar um sabor mais acentuado e um pouco picante a essa mistura da carne. Já me perguntaram se poderia colocar o presunto. Pode sim, só que ele vai praticamente desaparecer. E o queijo, que é a mussarela que nós vamos utilizar também, já que elas são almôndegas napolitanas e significa que leva molho, queijo, é um tipo de presunto, que no caso aqui é a mortadela que nós vamos utilizar. É um pouco menos e de preferência que ele não esteja tão fresco, para que a almôndega, na hora que ela for para o molho, ela não se desmanche, certo? Primeira coisa que nós temos que fazer para esse prato: preparar a carne, deixar ela temperada, e depois desse momento
vamos preparar o molho, porque o molho ele demora um pouco mais para cozinhar. Então, até que a carne ela agregue todos os sabores do tempero e depois também nós vamos fazer as bolinhas, aí sim o molho fervente e nós vamos jogar essa almôndega sem ser necessário passar pelo processo de fritura, certo? Então, nós vamos iniciar com a carne que nós precisamos preparar para que ela possa ficar bem temperada. Nós temos aqui a carne de boi e a carne de porco. A carne de porco é a parte do lombo, do pernil, bem moída finamente. Esse moer finamente vai fazer com que a almôndega não se quebre no processo de fervura do molho. E agora é fundamental utilizar as mãos. Nós vamos colocar um pouco da mortadela, um pouco do queijo. A sopa de cebola vai dar um toque muito especial. Quando a gente coloca a sopa de cebola, não tem necessidade de colocar tempero, porque ela já é bastante temperada, e se houver necessidade de acrescentar sal, vai ser na finalização do prato. O molho inglês. O molho inglês combina muito bem com carne. Um pouquinho mais, vai dar uma certa umidade. Um fio de azeite também vai dar um sabor bem especial. Já uma pitadinha, uma nuvenzinha de manjericão desidratado. Eu até tentei buscar manjericão fresco, mas como está chovendo demais durante esses dias, tá melando, como diz o mineiro. Aqui nós vamos amassar para misturar todo o tempero e ao mesmo tempo já também ajudando que ela se transforme em uma massa própria para enrolar. Um pouco mais da mortadela, o queijo, vamos colocar toda. Essa preparação pode ser feita de véspera, você pode fazer de um dia para o outro, cobrir com filme plástico e colocar na geladeira. E tem uma dica muito boa para almôndega, porque a maioria das pessoas reclamam que elas se quebram durante o processo de cozimento. No próximo bloco nós vamos dar essa dica de como você preparar a almôndega e ela ficar perfeita na hora de ir ao molho. Amassando bastante. Tá pronta a nossa primeira etapa das almôndegas napolitanas ao molho de tomate e manjericão. Daqui a pouco a gente volta para dar sequência à nossa receita. As delícias que você prepara começa com a escolha dos melhores ingredientes. Casa do Padeiro Plus. Tudo para panificação, sorveteria, confeitaria e agora produtos para food service. Sirva o melhor para sua família e seus clientes com muito mais qualidade e sabor. Casa do Padeiro Plus. Muito mais para suas receitas. Rua Dom Pedro II, 560, Montes Claros. 3224-1100. Você está assistindo Em Casa com Bernadette. Apoio Casa do Padeiro e Macro Atacadista. Liberdade é poder escolher, combinar e inventar o que você quiser. É definir o seu estilo de viver. Ser livre no jeito de caminhar, de falar, de se vestir, de pensar. Livre para sonhar, mudar o rumo ou as almofadas de lugar. Porque você é único e o seu estilo também. Todos os detalhes que deixam sua vida com mais estilo. Criare. Liberdade para o seu estilo. A contabilidade da sua empresa deve ser levada a sério. São números, cálculos,
Detalhes que exigem a máxima atenção. Há anos, a Fama Contabilidade usa a ciência exata nos mais variados serviços contábeis, garantindo a maior eficiência na prestação de contas. Sua empresa vai somar lucros, multiplicando resultados. Fama Contabilidade e Procuratórios. 3212-7416. Estamos de volta com a sequência da nossa receita, as almôndegas napolitanas. Você viu que tem ingredientes diferentes das receitas tradicionais de almôndegas, que levam ovo, levam pão. E para quem está chegando agora, qual é o segredo dessa almôndega não precisar levar o ovo e o pão para dar liga? As carnes serem moídas por 2 vezes ou finamente. E uma mistura de carne de boi e carne de porco vai dar um sabor muito especial a essa almôndega. Aqui nós agregamos a sopa de cebola, uma pitadinha de manjericão, o azeite, o molho inglês, que mais nós colocamos? E só a mortadela e o queijo. Vamos deixar por enquanto para intensificar os temperos e vamos agora para o principal, o molho. Toda vez que a gente faz almôndegas, o molho tem que estar pronto para receber essas almôndegas na hora que a gente enrolar. O molho ele já tem que estar numa consistência grossa, ele já tem que estar totalmente cozido para que essa almôndega já entre nesse molho espesso, senão fica muito aguado, o molho fica muito ralo. Nós estamos aqui dando para você uma opção diferente de fazer almôndega. Eu disse no princípio do programa, assim que nós iniciamos, que ela pode ser servida, esse prato, ele é muito versátil, ele pode ser servido de diversas formas. Ele pode ser o prato principal, quer dizer, ele é um prato de carne, onde vai ter o feijão, o arroz, a salada. Maravilhoso para você cozinhar um espaguete e vir com as almôndegas por cima, as almôndegas napolitanas. Perfeito para um bom sanduíche, aí o pão francês ou o pão de sua preferência com alface, com salada e o molho de almôndegas. Agora a gente vai para o nosso fogão preparar o molho que já tem que estar pronto para receber as nossas almôndegas. Para fazer o nosso molho, nós vamos precisar de refogar no azeite. Você pode ter a opção do azeite, a manteiga, o óleo. Nós vamos refogar a cebola. Uma quantidade generosa. Cebola também ajuda a engrossar o caldo, o molho. Ela já começa a dourar. Um pouco de alho amassado, socado, fatiado. Hoje nós temos o alho desidratado, não é? Quando a cebola começa a dourar, nós vamos acrescentar os tomates. Misturar. Assim o tomate já começa a soltar um pouco a água junto da cebola. O pimentão. Aqui você pode usar os 3 tipos de pimentões: verde, vermelho, amarelo. Lembra aquele restinho da sopa de cebola? Ele vai aqui também agora. Nós vamos abafar esse tomate, esse pimentão, a cebola, a sopa de cebola para hidratar e também para que comece a soltar a água de todos esses ingredientes. Daqui a pouco a gente volta para dar sequência à nossa receita.